nosso professor, Dr. Daniel, e ele vai iniciar a nossa mesa. Eu agradeço a Nancia e a Célia também, que está na outra sala, pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Eu queria dizer que o mestrado é em filosofia, e dentro do mestrado tem uma linha que é filosofia psicanálise. Talvez a vontade dele que seja um mestrado psicanálise. Mas eu estava pensando o seguinte, na verdade eu propus fazer uma apresentação do livro que nós publicamos esse ano, que chama Eficácia da Cura e Psicanálise. E então minha ideia era vir aqui a falar sobre o livro Eficácia da Cura e Psicanálise. Mas não vou fazer isso. Agora vou pedir desculpa. Vou mudar o tema. Por dois motivos. Um, porque gostaria de, mais ou menos, fazer uma espécie de introdução à relação entre filosofia e psicanálise, mas não meramente do ponto de vista temático, sino do modo em que nós trabalhamos aqui a relação entre filosofia e psicanálise. Então, mais do que falar especificamente sobre a eficácia da cura em psicanálise, que é um trabalho que vocês podem ler dentro do livro, eu vou explicar um pouco a origem desse livro e como se articula a relação entre filosofia e psicanálise. E segundo, eu gosto, acho que eu quero falar de amor. Então, é por isso que eu Então vou começar com a relação uma relação introdutória entre filosofia e psicanálise. Eu acho que há bastante trabalho, não só aqui no Brasil, sino no mundo inteiro, falando de filosofia, de psicanálise, da relação dos filósofos com Freud e com Lacan, sobretudo depois de Lacan. Muitas pessoas se autorizam a falar da ética de Spinoza, da ética de Kant, da dialética hegeliana, da coisa hegeliana, da lógica existencial, das proposições negativas negativas e das proposições negativas proposicionais. Ninguém entende absolutamente nada quando se fala isso. Acho que se fica em um discurso um pouco vazio. Às vezes me dá a sensação de que se cita a ética espinociana, o desejo de Spinoza, o senhor, o escravo de Hegel, ou se coloca existe X, tal que não se de X. É como uma espécie de floreio, quando não para confundir o auditório, quando não para seduzir o auditório. Eu acho que a relação entre filosofia e psicanálise vai para além de um ato de sedução, ou acho que precisa partir do pressuposto de que é preciso negar um ato de sedução retórica para poder fazer uso da filosofia e psicanálise. Há muitos trabalhos falando da antifilosofia de Freud em relação com a filosofia tradicional, da antifilosofia de Lacan em relação com a filosofia tradicional, mas qualquer um de vocês que tenha passado os olhos minimamente pelos textos de Freud e Lacan, vocês vão perceber que a cada 3 páginas tem uma citação. Não é por mero floreio, acho que não é por mero ato de sedução retórica que Freud e Lacan recorrem à filosofia. Quer dizer, não é adorno isso, não é enfeite. Por que não é adorno? Por que não é enfeite? Porque de algum modo a psicanálise retoma uma questão que nasce com preocupações filosóficas.
E a questão que retoma a psicanálise da filosofia é a questão do sujeito e da relação do sujeito com a verdade. Se a psicanálise fala de alguma coisa, é da relação entre sujeito e verdade. Se a psicanálise pode aportar alguma coisa ao mundo, se a psicanálise serve para alguma coisa, é justamente para aprofundar a relação entre sujeito e verdade. São duas coisas caras para a filosofia. De fato, o sujeito é uma coisa inventada pela filosofia. Inventada pela filosofia e com uma data, inclusive. Não podemos dizer que a data é 1615, 1635, data na qual Descartes começa a elaborar alguns trabalhos nos quais nós temos já decididamente uma concepção de sujeito. É lógico que Descartes não inventa isso na frente de uma lareira, esquentando os pés na Holanda, sino que inventa isso a partir de uma outra tradição, que é a teologia de Soares. De algum modo, Descartes, quando inventa o sujeito, faz isso a partir das tradições jesuíticas que ele, de algum modo, absorveu quando era estudante na FLE. Era uma tradição da teologia e da filosofia de Soares. Soares é um pensador espanhol. E com Soares, que é a teologia de questões de Deus, de questões de razão. E é com Soares que começa a aparecer uma verdade fundada em relação com o sujeito. São esses textos espanhóis. E a partir daí, nós podemos dar também uma data para isso, no final da Idade Média. Quer dizer, no final da Idade Média, onde teologia, onde fé e razão começam a se dividir, é que de algum modo começa a aparecer a possibilidade de algo assim como um sujeito que tem a ver com uma verdade. Quer dizer, já não se tratava apenas de poder compreender a verdade em Deus, tal como os medievais diziam, o progresso é uma eterna recapitulação da palavra do Senhor, porque no Senhor está a verdade. Então, nós temos que recapitular os livros do Senhor. Deus escreveu pelo menos 2 livros, um que ele ditou, que é a Bíblia, e os pessoas escreveram, e outro era o mundo. O mundo era um livro de Deus. E o que se tratava era de ler os desígnios de Deus nesses livros, de saber o que Deus estava querendo dizer para nós. Bom, esse é um modo de compreender a verdade em Deus, compreender a verdade em Cristo. Isso já vem, inclusive, de Santo Agostinho. Santo Agostinho diz que a verdade verdadeira não está nas palavras, senão nas coisas. Nas coisas que estão as verdades. É mais verdadeira uma coisa que uma palavra. Por isso nós precisamos querer as coisas e não as palavras. E Santo Agostinho, que é um sujeito muito lúcido e é um dos intelectuais mais honestos da história do Ocidente, elabora essa concepção de verdade em um diálogo que se chama de Magistris, com um personagem real que se chama Deodato. Um adolescente de 16 anos que questiona o tempo inteiro a Agostinho. E Agostinho diz que é preciso querer mais as coisas do que as palavras, porque é nas coisas que está a verdade e não é nas palavras. E Deodato diz que nós queremos mais as coisas que as palavras. Então nós queremos querer mais a merda que a palavra merda. Aí ele pensa um pouco e diz, bom, mas esse não é o problema importante. O problema importante é passar para além das coisas, e ver a verdade em Cristo. Então, entender a Cristo como a revelação dessa verdade. E você precisa estar iluminado para isso. Aí nós temos uma concepção de verdade. A outra é aquela que aparece então na abertura entre o que é de fé e o que é de razão, que dá atenção para que apareça algo assim como um sujeito, que esse sujeito se interrogue, já não por uma verdade em Deus, sino por uma verdade que tem relação com ele. Por isso é o início de um percurso de 400 anos, de 300 anos, que vai dar origem à psicanálise. Então nós podemos dizer que nós temos uma história do sujeito para que essa questão desse sujeito possa ser retomado